Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 1º de abril. Sejam todos bem-vindos. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se puder deixar o like no vídeo também, é sensacional. E não se esquece de ficar até o final para acompanhar as grandes probabilidades do dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Antes da gente começar o planejamento de hoje, 2 recados. Primeiro, eu não estou conseguindo gravar no meu ambiente de trabalho. Ontem caiu uma chuva muito grande aqui na cidade. Final de março, geralmente para quem mora na roça sabe, tem a enchente das goiabas, né? Foi uma chuva muito forte, provavelmente vai cair hoje de novo mais um pouquinho. E isso deixou toda a minha região sem energia. Eu tive que vir para a cidade para conseguir gravar esse vídeo para vocês. Então, eu não estou com o meu microfone, não estou com a minha câmera. Provavelmente o áudio não vai ficar tão bom, mas espero que eu consiga entregar algum conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Eu vou até adiantar já o vídeo de domingo para que provavelmente se a luz não voltar, eu não perca também o meu compromisso aqui com vocês. O segundo recado, no vídeo de ontem eu mantive as grandes probabilidades de quinta-feira, então foi um erro meu, peço desculpa para vocês, prometo que eu vou tentar não errar mais nessa questão, beleza? Então vamos embora pro vídeo, vou começar aqui 8h30 da manhã no jogo entre Manchester City e Liverpool. Uma pena que esse jogo não vai ser daqueles que a gente estava acostumado nas temporadas passadas, que realmente decidiam a temporada, porque City e Liverpool decidiram várias temporadas no passado. Hoje, talvez esse grande jogo esperado, talvez seja o jogo da volta agora entre City e Arsenal, já que o primeiro jogo foi Arsenal e City. O City acabou vencendo, mas mesmo assim, com alguns vacilos, com alguns tropeços, o Manchester City acabou ficando para trás novamente. Então, esse jogo específico contra o Liverpool acaba sendo um jogo muito mais importante para o Manchester City do que para o Liverpool. É lógico que o Liverpool ainda mira uma possível quarta colocação para se classificar direto para a Champions, aproveitando que o Tottenham está passando por um período de turbulência, acabou de demitir ali o Antônio Conte. O Newcastle também está passando por um período não tão forte como vinha passando ontem. O Newcastle também não vive os seus melhores momentos como vivia antes, então o Liverpool ainda tem chance de pegar talvez uma quarta colocação. Porém, esse jogo realmente é muito mais importante para o City em relação a nível de campeonato, a disputa de campeonato. Os dois times também vêm de momentos distintos nas competições europeias, né? O Liverpool acabou sendo eliminado nas oitavas de final para o Real Madrid, tomou um cacete em Anfield, depois perdeu novamente no Bernabéu, e o City conseguiu uma grandíssima goleada por 7-0 contra o RB Leipzig e passou para as quartas de finais da competição. Então, momentos diferentes realmente dos dois lados, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver pelas cores que o Liverpool vem fazendo uma péssima campanha fora de casa. Foram 3 vitórias apenas longe de Anfield, foi o primeiro a marcar em poucas situações, falha bastante em marcar, tem sofrido gol em quase todos os jogos, diferente do City, que é uma equipe que tem saído na frente muitas vezes em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém também tem sofrido alguns gols aqui com uma determinada frequência. A gente consegue ver uma grande discrepância aqui na força ofensiva, né? O que o City tomou de gol foi o que o Liverpool marcou, 13 gols, né? E o City marcou o dobro de gols sofridos da equipe do Liverpool, então realmente é uma diferença muito grande essa temporada. No primeiro tempo eu tenho o melhor momento do City, com quase 70% de vitória, apenas 15% de derrota, pouquíssimos gols sofridos, muitos gols marcados. O Liverpool tem 46% de derrota no primeiro tempo, reduz um pouco as derrotas no segundo, mas também reduz as vitórias, reduz os gols marcados, aumenta o gol sofrido. Então a gente tem realmente embasamento para dizer que essa cotação do City a 1,57, próximo de 1,60, ela é justa pelo momento que vive o Liverpool fora de casa e pelo momento que vive o City. Porém, a gente tem que levar em consideração que é uma rivalidade muito grande. Não é a maior rivalidade da Inglaterra, mas é uma rivalidade muito grande. E o Liverpool, como não tem nada a perder, provavelmente vai tentar
engrossar o caldo do City, sim. Então, se você é trader, eu gosto muito de pensar num leia a pior equipe em campo no Liverpool somente se o City estiver tendo total domínio do jogo. Isso inclui posse de bola e, quando perdê-la, pressão pós-perda, para que o Liverpool não consiga ter os seus contra-ataques. O grande momento do Liverpool com o Klopp incluía marcação-pressão, empurrar o adversário para trás, marcar a saída de bola. Se o Liverpool conseguir encaixar essa marcação no time do City, vai incomodar demais, porque pouquíssimos times têm coragem de fazer isso contra o City. É óbvio que quando você tenta marcar pressão no campo do adversário, se essa marcação não for bem feita, não for algo muito bem arranjado coletivamente, você libera ainda mais espaço para o adversário e o City pode se aproveitar disso. Mas se for bem feita, vai atrapalhar muito a vida do City. Então, eu só trabalharia contra o Liverpool nesse jogo se o Liverpool não estiver fazendo essa marcação-pressão e se o City realmente estiver tendo plenos domínios. Mas muito cuidado, porque o time do Liverpool pode ser muito traiçoeiro nos contra-ataques, tá? Se você é Panther, eu não vou te indicar aqui vitória do City. Por mais que eu tenha todo o embasamento estatístico e de momento de que o City é melhor, até acho realmente que o City é muito favorito para vencer esse jogo, mas eu não vou te indicar nem a vitória do City, nem o empate anula, tá? Eu acho que a gente pode trabalhar muito mais aqui com critério de gols do que propriamente com situações de vitória. Se você quer trabalhar de fato a favor do City, eu iria com pelo menos o empate anula, tá? Porque o Liverpool tem plenas condições de complicar a vida do City por aqui. Os últimos jogos entre eles, 3-2, 1-0, 3-1, 3-2 e 2-2. Foram 3 vitórias do Liverpool, 1 vitória do City e apenas um empate. Em apenas uma situação, eu tive menos de 1.5 gols e eu tive um jogo mais truncado. O restante foram jogos muito abertos, com ambas as equipes marcando. Então acho que a gente pode sim ficar de olho numa possibilidade muito grande aqui de trabalhar a favor de gols, não só a favor de 2 gols, porque a cotação aqui vai estar mais esmagada, próximo de 1,20. Dá para pensar num cenário com 3 gols por aqui. Se você tem um perfil mais arrojado, talvez até um ambas marcam pode ser interessante, né? Tá bem próximo do over 2,5. Eu acho muito difícil a gente ter um 3-0, seja para o Liverpool, seja para o City. Eu acho que se tiver 3 gols nessa partida, muito provavelmente ambas as equipes vão marcar, como tem mostrado aqui o histórico, tá? Então eu te indicaria aqui ficar de olho num cenário mínimo para 2 gols, de preferência para 3, e numa situação de ambas marcam sim. Se quiser trabalhar a favor do resultado final, eu iria com um empate anula do City. Eu não pegaria o City seco, mesmo sabendo que o momento do Liverpool é pior, porque o Liverpool tem sim time, condição e sabedoria para complicar essa vida do Manchester City por aqui. 10h30 da manhã na Bundesliga 1, Leipzig e Mainz. 1,50, próximo de 1,55 essa cotação do Leipzig. Vou ser sincero com vocês, estou com o pé atrás com essa equipe do Leipzig, mas vamos lá. Leipzig vem de uma eliminação acachapante para a equipe do City nas oitavas de final da Champions League. Esse é o verdadeiro cacete, 7-0, fora os ameaços, né? Fora o fato do Haaland ser sacado ali com 60, 55 minutos do segundo tempo. Além disso, perdeu para o Bochum por 1-0 fora de casa, então vem de 2 jogos sendo derrotado. O Mainz, 6 jogos sem perder, isso é uma estatística muito boa da equipe do Mainz, vem em recuperação. Não acho que é uma equipe que vai conseguir vaga europeia, mas é uma equipe que tem dado trabalho para os seus visitantes nos últimos jogos. Tá? Por isso acho que essa cotação de 1,50 para o Leipzig pode estar um pouquinho exagerada, mas tudo bem. Dentro de casa, o Leipzig é um dos melhores mandantes da competição com apenas uma derrota, então realmente, pensar que o Leipzig tem uma das melhores campanhas em casa faz com que essa cotação seja esmagada mesmo. Vai ser difícil para o Mainz conseguir furar essa defesa do Leipzig, que tomou 10 gols em 12 jogos, só perdeu uma partida. E como visitante, o Mainz tem 5 vitórias e 5 derrotas, então é uma equipe na média fora de casa, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, dentro de casa, nesse cenário, o Leipzig venceu por 4-1 e por 3-1. Então, nas duas situações, o Leipzig tomou gol da equipe do Mainz. E no cenário contrário, né, quando o Mainz esteve como mandante, ele não perdeu nas últimas 3. Então, acaba sendo mais forte o time do Mainz 05 quando joga dentro de casa. Utilizando o PDF de apoio, é comum a gente conseguir ver aqui mais cores verdes para o lado do Leipzig, porque é um time que melhorou muito, principalmente depois da chegada no novo treinador. É um time que tem muita iniciativa dentro de casa. Não fez boas temporadas fora de casa na penúltima nem na última temporada, mas dentro de casa sempre foi uma equipe muito forte. Em quase 90
95% das vezes é uma equipe que sai na frente. Então, muitíssima iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa e ficou quase 45% dos jogos sem sofrer gol. A equipe do Mainz sai na frente com 42%, é bom para um time de meio de tabela, mas quando comparado com o Leipzig se torna realmente bem inferior. É uma equipe que marca em quase todos os jogos fora e também que sofre em quase todos os jogos fora, tá? Então nós temos uma boa diferença tanto no poderio ofensivo quanto no defensivo. O Leipzig é bem melhor no primeiro tempo, perde pouco, quase 70% de vitória, 14 gols marcados e 2 gols sofridos, pode ser uma oportunidade aqui, tá? O Mainz perde mais de 40% do primeiro tempo e vence menos de 20, toma 12 gols e marca apenas 7. No segundo tempo, eu tenho uma equipe do Leipzig caindo um pouco de aproveitamento em relação ao número de vitórias, aumenta um pouco o número de derrotas e aumenta consideravelmente o número de gols sofridos. Isso aqui me indica um pouco de desconcentração. Por outro lado, o Mainz reduz consideravelmente o número de derrotas, aumenta muito o número de vitórias e passa a marcar mais gols do que sofrer. Se você é trader, você pode tentar aproveitar esse bom momento do Leipzig no primeiro tempo, onde o Mainz costuma ter o seu pior momento, com bem mais derrotas, bem mais gols marcados do que gols sofridos, e o Leipzig tem o seu melhor momento, tanto ofensivo quanto defensivo, tá? Então dá para você tentar buscar um lei a pior equipe em campo aqui no mais, desde que o Leipzig não ofereça contra-ataque com frequência, tá? Porque aí a gente pode ter um risco muito grande, lembrando que o mais tem marcado fora de casa contra os seus adversários com muita frequência. Se o mais estiver conseguindo contra-atacar, eu não te aconselho trabalhar match odds por aqui. Se você é Panther, eu entendi, eu consegui compreender por que a cotação do Leipzig está próximo de 1,50, mas eu não gosto dessa cotação. Mas se você quiser trabalhar a qualquer custo a favor do Leipzig, considere colocar o empate junto contigo, tá? Então pelo menos o empate anula por aqui. Eu pegaria o Leipzig no live acima de 1,80 para vencer, mas você também pode explorar alguma coisa nesse empate anula. Gosto muito de pensar num jogo para gols. Não duvido que o mais também marque gols por aqui. Não duvido mesmo, não vai me espantar. Não só um, pode marcar até mais do que um, tá? Então o mercado de over 1,5 provavelmente vai estar com uma cotação mais esmagada, como foi o caso aqui do jogo do City. Então você pode tentar explorar o over 2,5, lembrando que os últimos jogos nesse cenário 4-1 e 3-1. Também vou falar a mesma coisa, se você tiver um perfil mais ousado, você também pode tentar explorar aqui um ambas marcam sim. 11 horas da manhã na Premier League, o líder Arsenal vai enfrentar o Leeds. Dá para dizer que esse é um excelente adversário para se enfrentar, dado ao adversário do seu principal concorrente, que é o City. A gente já viu aqui que o City vai pegar o Liverpool. Então, nada melhor do que pegar um adversário mais fraco, na teoria, somar 3 pontos e jogar a bucha para cima do seu adversário. Óbvio que o City joga antes, o City joga mais cedo. Quando o Arsenal jogar, o City já vai ter jogado. Isso pode causar alguma pressão ou não. Provavelmente, se o City perder ou não vencer o jogo, vai ser uma pressão ainda maior para o Arsenal vencer por aqui, tá? É claro que não existe jogo ganho antes de ser jogado, né? Jogo é jogado, lambaria é pescado, mas é um adversário muito bom para o Arsenal pegar nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dentro de casa, o Arsenal tem a melhor campanha com 11 vitórias em 14 jogos. Como visitante, o Leeds é o 14º no geral. Como visitante, o Leeds está em 16º com apenas 2 vitórias em 14 jogos. O time vence pouco, empata pouco e perde muito. Tá? Foram vários gols sofridos. Então, dá para se entender por que o Arsenal é tão favorito. Os últimos jogos entre eles foram 5 vitórias seguidas do Arsenal, inclusive nesse cenário aqui, dentro de casa no Emirates, 2-1, 2-0 e 4-2. A gente pode utilizar também o PDF de apoio de uma maneira mais protocolar para você conseguir entender o quanto o time do Arsenal é superior. Porém, tem algumas questões aqui que me preocupam. Primeira coisa é em relação a ser o primeiro a marcar. O Arsenal não sai tanto na frente assim no Emirates como é esperado de um líder, tá? Então sim, o time vence 80% em média dos seus jogos em casa, mas não tem tanta iniciativa para conseguir abrir tanto o placar. Isso é um problema. Sofre gol com alguma frequência e o time do Leeds sai na frente com uma frequência muito boa. Então, muito cuidado, é provável que o Leeds consiga marcar gols por aqui, tá? Pontos positivos do Arsenal é que ele falha pouquíssimo em marcar gols, chegando a quase 40 gols marcados dentro de casa. O Leeds falhou em marcar em quase 45% dos jogos e sofre gol em quase todas as partidas. O primeiro tempo do Arsenal é superior, mas não é tão superior assim. Então, essa informação para você que gosta muito de pegar essas cotações mais baixas do favorito e trabalhar vitória no HT, muito cuidado, pode ser um perigo por aqui. O Arsenal venceu mais, sim, perdeu menos, sim, mas não é tão discrepante a diferença.
Para um time de 1,30, provavelmente isso aqui deveria ser melhor, tá? Então, sim, o Arsenal marcou mais gols, dobro de gols do que sofreu, mas o time do Leeds também tem números razoáveis no primeiro tempo. Então, muito cuidado se você quer vir aqui para trabalhar vitória no HT. No segundo tempo eu tenho uma diferença maior. O Arsenal aumenta o número de vitórias, reduz o número de derrotas, aumenta o número de gols marcados, continua sofrendo gol com alguma frequência, mas aí eu já tenho um adversário sofrendo muito mais gols e perdendo metade das segundas etapas. Então, sim, eu acredito que no segundo tempo é onde eu vou ter mais superioridade provavelmente da equipe do Arsenal, principalmente se o Arsenal já estiver na frente do placar. E não duvido que a gente possa ter o Leeds também marcando por aqui. Então, se você é trader, eu gosto muito de pensar nesse back favorito no Arsenal, desde que ele tenha sim o controle e domínio total do jogo e que ele não esteja fornecendo para o time do Leeds tantas chances de contra-ataque. O mercado certamente vai ficar estabilizado se isso acontecer, é o líder do campeonato, é o favorito jogando em casa. Quanto maior a superioridade, mais travado vai estar o mercado para você aproveitar. Só toma cuidado com essa questão do Arsenal não vencer tanto o primeiro tempo e, obviamente, do Leeds também poder criar perigo. Então não se abraça na posição, é uma posição que você precisa gerenciar. Se você é Panther, eu gosto de pensar na vitória do Arsenal e só. Não vou te indicar a vitória no primeiro tempo, porque o Arsenal teria todo o segundo tempo aqui, todos os 90 minutos, para tentar reverter uma possível desvantagem que pode acontecer. Não é de outro mundo pensar que o Leeds pode abrir o placar por aqui, já que o Arsenal não tem um poderio tão forte no primeiro tempo, tá? Então eu gosto de pensar na vitória do Arsenal nos 90 minutos. É uma cotação sim mais baixa, mas já está implícito aqui todo o favoritismo do Arsenal. Também gosto muito de pensar no mercado de gols. O que atrapalharia o mercado de gols por aqui seria o Leeds ficar completamente recuado para buscar um empate e cozinhar o Arsenal durante quase todos os 90 minutos. Aí provavelmente se o Arsenal achar um gol, vai ser lá no final. Como eu imagino que o Arsenal pode furar essa defesa do Leeds mais cedo ou que o Leeds também pode abrir o placar cedo e ter espaço para contra-atacar, eu vejo também uma boa opção de trabalhar o over 1,5 e o over 2,5 por aqui. O over 1,5 tá aqui na casa de 1,17, baixo, tá? Se quiser trabalhar o over 1,5, trabalha no live, trabalha ao vivo. Nesse caso, o over 2,5 me agrada um pouco mais. E não me espantaria, o mercado não acredita, tá? Mas não me espantaria que a gente tivesse aqui ambas marcam sim. Se você é mais agressivo, pode ser uma opção, tá? Mas uma situação mais segura seria a vitória do Arsenal e o over 1,5. 1h30 da tarde na Alemanha, o jogo mais importante, sem dúvida, do campeonato alemão, o Der Klassiker, Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, uma cotação do Bayern próximo de 1,45. Será que vale todo esse favoritismo do Bayern de Munique? Bom, o Bayern está passando agora por um período de reformulação. Eles demitiram o Nagelsmann, provavelmente com algum problema de vestiário, e trouxeram o Thomas Tuchel. Na minha opinião, o Bayern tende a crescer, porque se havia um problema de vestiário, é provável que agora as coisas melhorem um pouco. Não sei se o Tuchel vai mudar alguma coisa no estilo de jogo do Bayern, mas eu não vejo o Bayern fraquejando por conta disso. Para o Dortmund, vencer o Bayern de Munique tem sido um martírio. A última vitória do Dortmund foi em 2019, acho que foi agosto de 2019, numa Supercopa. E faz muito tempo, vão fazer 4 anos. E se a gente pegar os últimos 10 anos, eu posso listar aí no máximo 7, estourando 8 vitórias do Dortmund nos confrontos. E aí contando Supercopa, a Copa da Alemanha e os 2 jogos do Campeonato Alemão. Então realmente existe uma supremacia muito grande do Bayern sobre o Dortmund. Nesse cenário, fazia tempo que a gente não via o Dortmund na frente do Bayern num clássico. E o que acontece? Na minha opinião, esse é um jogo mais importante para o Dortmund do que para o Bayern. E eu explico. É muito mais fácil hoje imaginar o Dortmund tentando manter essa boa campanha dentro e fora de casa, com alguma gordura na frente da liderança, do que imaginar um Dortmund continuando tendo essa boa campanha atrás do Bayern de Munique na tabela. Porque com o Dortmund atrás da tabela, você já tem quase que a certeza de que a situação vai ser complicada. Várias vezes nos últimos anos, o Dortmund chegou muito perto, mas quando chegava no clássico, perdia. Então, na minha opinião, é muito mais importante essa partida para o Dortmund, porque ele abrindo 4 pontos de vantagem, não que ele não vai vacilar, tá? Hoje eu consigo ver o Dortmund vacilando muito mais do que o próprio Bayern, mas ele consegue ter uma motivação extra. É uma temporada atípica, você já vem muito bem, tanto dentro de casa como fora de casa. Olha só, o Dortmund é o melhor time em casa e um dos melhores fora. Tem um número de derrotas considerável fora de casa, mas é um time muito, muito forte em casa. Então, com uma gordura na frente do Bayern na tabela, você tem
tem uma motivação extra, uma temporada atípica, você tenta dar o dobro, o triplo do que pode para tentar manter essa vantagem. Para o Bayern, perder esse jogo não é o fim, porque o Bayern sabe que tem de onde tirar e sabe que o Dortmund pode fraquejar. O Dortmund não está acostumado a dar seta e passar como faz o Bayern de Munique. O Dortmund geralmente vacila em cenários críticos. O Dortmund vacila em situações onde não pode. Então perder esse jogo para o Bayern não é o fim do mundo. O Bayern vai sim ver o Dortmund ficando ali 4 pontos na sua frente, mas o Bayern pode sim em 2 rodadas voltar a pegar essa liderança. Para o time do Dortmund, perder esse jogo já seria muito diferente emocionalmente. Você tem todo aquele filme de novo na cabeça, nossa, a gente estava vivendo uma excelente temporada até a 26ª rodada, perdemos para o Bayern de novo, perdemos a liderança e ali perdemos o campeonato. Não estou dizendo que vai ser assim, tá? Mas os jogadores do Dortmund, aquele semblante dos caras no próximo jogo pode ser isso. Então eu vejo o dobro da importância desse jogo para o Dortmund do que para a equipe do Bayern. Mas, lembrem-se, o Bayern vem vencendo com muito mais frequência. Os últimos jogos entre eles, 1, 2, 3, 4 vitórias do Bayern e 1 empate. Nem quando o Haaland estava no Dortmund, o poderoso Haaland que fazia tanto gol, conseguia vencer o Bayern de Munique, porque o Lewandowski ainda estava por lá e o Lewandowski fazia 2, 3 gols, o Haaland fazia 1, 2, e aí ficava essa situação complicada. Então é um jogaço, mas nesse momento, por mais que o Bayern tenha mais poderio ofensivo, eu acho essa cotação do Bayern muito esmagada, porque é um momento de transição de treinador, né, um momento de começo de trabalho e o Dortmund vem muito motivado. Então eu acho que essa vitória do Bayern em 45 ela está muito baixa, ela poderia ser um pouquinho mais alta. Os últimos jogos das duas equipes, o Bayern de Munique vem de uma derrota de virada para o Bayer Leverkusen, veio também de uma classificação para cima do PSG, e o Dortmund vem de uma goleada aplicada para cima do Colônia, empatou 2-2 com o Schalke no clássico, né, o River Derby, e perdeu para o Chelsea, acabou sendo eliminado na Liga dos Campeões. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Bayern é muito mais forte dentro de casa, sai mais na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, e em quase 45% dos jogos fica sem sofrer gol. Um excelentíssimo ataque, né? O nível ofensivo do Bayern é brutal, média de 3 gols marcados por jogo em casa, mais do que 3 gols marcados. O Dortmund tem um número alto de iniciativa, mas para uma equipe que está brigando aqui pau a pau pela liderança, poderia ser melhor fora de casa. Uma equipe que falhou em marcar em 23%, é alto também, e que tem sofrido muito mais gols. Tem um bom ataque, mas não chega perto do Bayern, e tem uma defesa ruim fora de casa. O primeiro tempo do Bayern é melhor, quase 85% de vitórias, 17% de derrota, 24 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. O Dortmund, quase 40% de vitória, metade do que o Bayern, o dobro praticamente do número de derrotas, marca bem menos gols e sofre mais gols por aqui. O segundo tempo do Bayern continua sendo superior, mas o Bayern tem aqui menos vitórias, mais derrotas e menos gols marcados. O Dortmund no segundo tempo mantém quase os mesmos números e não muda tanto. Então, na minha opinião, continua tendo ali uma leve superioridade do Bayern na primeira etapa. Se você é trader, toma muito cuidado, porque essa cotação do Bayern me parece muito esmagada. Tá? Caso o Dortmund consiga fazer uma boa marcação-pressão e o jogo passe a ser mais laicar, passe a ser de trocação, a correção do Bayern de Munique é uma situação mais provável. Tá? Por isso eu não gosto de pensar aqui num back favorito no primeiro tempo no Bayern, a não ser que o Dortmund jogue de maneira acanhada tentando proteger esse empate. Seria, na minha opinião, um grandíssimo erro. Se o Dortmund vier para esse jogo para empatar, na minha opinião, ele perde o campeonato. Tá? Para mim, para vencer o campeonato, ou para tentar se colocar como um postulante, ele tem que vencer o Bayern de Munique. Vir para cá só para empatar, para ficar recuado, aí eu consideraria trabalhar esse back favorito no primeiro tempo ao Bayern. Se você é Panther, eu não vou te indicar nem a vitória do Bayern de Munique no HT, nem nos 90 minutos, porque eu acho que essa cotação do Bayern poderia estar bem mais alta em respeito ao momento que passa o Dortmund, ao momento que vive a equipe do Dortmund. Não acho que essa odd do Bayern é tão justa. Se você quiser pegar a vitória do Bayern, eu pegaria no segundo tempo, pegaria já no live, final do primeiro tempo, com uma cotação mais alta. O que eu gosto de pensar por aqui é o mercado de gols. O over 1,5 vai estar muito esmagado, então eu te aconselho a ficar de olho no over 2,5. 4-2, 3-1, 3-2, 3-1 e 2-2 foram os últimos resultados. Em todos os últimos 5 jogos, ambas marcam sim. Em todos os últimos 5 jogos, over 2,5. Então dá para você pensar tanto no over 2,5 quanto numa situação para ambas as equipes marcam. 4 horas da tarde na La Liga, Barcelona e Elche, o líder da competição, isolado, por sinal, né? Acabou de vencer o Real Madrid no Camp Nou pelo placar de 2-1, abriu uma vantagem na liderança ainda maior de 12 pontos e vai enfrentar o Lanterna, que tem 13 pontos, o Elche. Não dá nem para ver de tão baixo que ele tá. Então é o seguinte,
muito difícil de pensar alguma coisa contra o Barcelona por aqui. É muito difícil eu chegar aqui e falar, ó, cuidado, o favorito pode se complicar. Aqui realmente só o futebol. Só o futebol, porque de embasamento é muito difícil pensar. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa análise de maneira respeitosa ao time do Elche. Como visitante, o Barcelona perdeu apenas 2, tomou 7 gols, tem 11 vitórias. Como mandante, o Elche venceu uma partida em casa, empatou 4 e perdeu 8, marcou 11 gols apenas em casa em 13 partidas. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Barcelona venceu as últimas 5 vezes seguidas. O Elche não vence dentro de casa há 3 partidas, mas vem conseguindo marcar algum gol com alguma frequência. A última vitória foi contra o Villarreal. Vamos utilizar um pouco o nosso PDF de apoio e a gente vai conseguir ver, obviamente, muito mais predominância de cores verdes, porque indica que o Barcelona é muito melhor. O Barcelona saiu na frente em quase 80% dos jogos fora de casa, falhou em marcar em apenas 8% dos jogos e em mais de 60% desses jogos ele não sofre gol. Esse ano a defesa do Barcelona é muito, muito forte, não é à toa que tomou apenas 2 gols, se eu não me engano, dentro de casa. Nesse caso aqui, o jogo é fora de casa. O Elche saiu na frente em apenas 30% dos jogos, 31%, pouquíssimas vezes. Falhou em marcar em quase 40% e sofreu gol em todos os jogos que fez dentro de casa. Uma diferença grande no número ofensivo e também muito grande nos números defensivos. Porém, o Barcelona não faz um bom primeiro tempo fora de casa. O número de vitórias não é tão alto, o número de derrotas assusta e o número de gols marcados é igual do que o Elche, tá? A diferença é que o Barcelona sofre menos gols. Então, primeiro alerta que eu quero te dar: não abrace o HT do Barcelona, ou seja, a vitória do Barcelona no primeiro tempo, sem antes assistir pelo menos alguns minutos de jogo. Não vem sendo bons primeiros tempos do Barcelona fora de casa, tá? Cuidado. No segundo tempo, eu tenho uma superioridade maior do Barça, com mais vitórias, nenhuma derrota. O Elche já passa a perder quase 50% dos segundos tempos. O Barcelona passa a marcar o dobro de gols do primeiro tempo e reduz consideravelmente também o número de gols sofridos. Então organiza a defesa, melhora no ataque, para de perder e passa a vencer muito mais. O Elche mantém o número de vitórias parecido com o do primeiro tempo, passa a perder um pouco mais e toma um pouquinho menos de gol apenas, mas também marca um pouco menos. Então, por si só, no detalhe, quando a gente abre as informações, a gente realmente vê que o Barcelona é um melhor time, mas ele tem algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo. Isso não quer dizer que o Barcelona não vai vencer o jogo, quer dizer que você deveria tomar um pouco mais de cuidado. Então, para você que é trader, trabalhar o primeiro tempo a favor do Barcelona, você tem que redobrar a sua atenção, O Barcelona provavelmente não vai ter o Rafinha, que eu acho que está lesionado. A gente tem provavelmente aqui o Ferran Torres no lugar dele, O Pedri, pelo visto, também está lesionado junto com o Dembélé. E o Araújo, o zagueiro Ronald Araújo, pelo visto, está em dúvida porque está machucado. Mas mesmo assim, o Barcelona tem um time muito melhor. Só toma cuidado no primeiro tempo, redobra sua atenção na leitura de jogo. O Barcelona com Xavi é uma equipe que gosta muito de jogar com a bola, com a posse. Então, se estiver fazendo uma boa marcação-pressão quando perder essa bola, dá para trabalhar esse back Barcelona em bons momentos no primeiro tempo, mesmo o Barcelona não vencendo tanto assim as primeiras etapas. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Barcelona no HT. A gente vai olhar para essa odd mais baixa do Barcelona e vai pensar, não, vou pegar uma odd mais alta, pegando a vitória já no primeiro tempo. Eu não te aconselho porque o Barcelona não tem feito bons primeiros tempos. Eu te aconselho a ficar de olho na vitória do Barcelona e só, nos 90 minutos, tá? Quer pegar essa odd do Barcelona mais alta? Espera um pouco, já que ele não faz bons primeiros tempos, você pode tentar pegar essa vitória no fim do primeiro tempo, ou no meio do primeiro tempo, ou no início do segundo, você vai pegar uma odd mais alta, se você confiar no Barcelona, tá? Agora, se você quer porque quer trabalhar a vitória do Barcelona no HT, assiste pelo menos uns 15 minutos de jogo, uns 10 minutos de jogo, para ter noção do que o Barcelona está apresentando nessa partida. Outra coisa, não vou te indicar nada relacionado a gols por aqui, porque o Barcelona não tem sido um visitante tão goleador. É um time muito econômico, na minha opinião. Várias vezes vence os seus jogos por 1-0, 2-1. E o time do Elche não é um bom time ofensivo, tá? O Elche toma gol todos os jogos, mas ele tem muita dificuldade de marcar. Então, mercado de gols por aqui eu tô fora, mesmo que o Barcelona possa golear esse jogo. Acho que pode ser sim um jogo com menos gols, então não vou te indicaria só a vitória do favorito mesmo por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as opções para gols e os jogos extras desse sábado, dia 1º de abril, que não é mentira, hein? Vou começar aqui na Alemanha, como de praxe, mercado de gols na Alemanha, acho que é chovendo molhado, o São Paulo dentro de casa recuperando a sua forma, já chegando aqui quase que na beiradinha ali da terceira colocação do Hamburgo, dá para pegar até essa vaga do Fortuna Düsseldorf, brigar diretamente com o Hamburgo. Gosto muito de pensar no over 1,5 por aqui. Segunda divisão também da Alemanha, Karlsruhe contra Braunschweig. Karlsruhe é um time muito pirotécnico, sempre oferece bons jogos pra gente. Já começou a subir na tabela também, gosto de pensar em over HT
em over 1,5. Aqui já na terceira divisão da Alemanha nós temos o Herren Wiesbaden contra o Zwickau, não sei muito bem como pronuncia. O Herren ainda tem muitas e muitas chances de subir aqui para a segunda divisão, afinal de contas o Freiburg 2 não pode subir para a segunda divisão, tá? Ele vai ceder espaço, então nesse momento o que configura aqui é que o Herren Wiesbaden estaria classificado diretamente para a segunda divisão. Gosto também de pensar numa vitória do Herren Wiesbaden no over 1,5, até podendo ter um over 2,5 dependendo se ele sair na frente. Ainda na terceira divisão, o Aue contra o Oldenburg. Aqui o Aue já está numa fase mais de meio de tabela, mas são duas péssimas defesas, dá para explorar também 2 gols por aqui. Duisburg contra o Elversberg, também uma excelente opção de jogo para gols. O Elversberg é o melhor time da competição e dá para dizer que ele está muito distante de uma ameaça, porque para perder a liderança, ele teria que perder essa liderança para o Herren Wiesbaden, já que o Freiburg 2, como eu falei, não sobe de divisão. Com isso, ele está a 10 pontos de distância do segundo colocado e está a 12 pontos de distância do quarto colocado, entre aspas, né, do terceiro colocado, que é o Osnabrück. Então, praticamente já colocando um pezinho ali na segunda divisão. Gosto de pensar em alguma coisa a favor do Elversberg e também no over 1,5. Rot-Weiss Essen contra o Freiburg 2. Não dá para descartar que o Freiburg 2 também tem um excelente ataque e tem uma defesa relativamente vazada, assim como o Rot-Weiss Essen também tem uma defesa bastante vazada. É outro jogo com uma característica muito boa para trabalhar gols por aqui, mesmo o Freiburg 2 não tendo muita intenção aqui de vencer os jogos, porque é uma equipe que não pode subir de divisão, é um excelente celeiro de craques para subir para a primeira equipe. Vindo para a primeira divisão, o Freiburg 1, aqui esse sim pode jogar a segunda e a primeira divisão, mas dificilmente vai jogar a segunda divisão. Tem um jogo no seu estádio novo, inaugurou na temporada passada, joga contra o Hertha Berlim. O Hertha numa fase muito ruim, o Hertha ocupa aqui a 16ª colocação, pode terminar a rodada na lanterna. Gosto de pensar sim um over 1,5, podendo caber o over 2,5 por aqui também. Schalke 04 contra o Leverkusen, em momentos distintos, o Leverkusen se acertando com o Xabi Alonso, subindo na tabela, vai pegar um Schalke que também está no momento bom, vem no empate ali do River Derby, tá 8 jogos sem perder, não é uma equipe goleadora, não é uma equipe que faz tantos gols, mas pode ser um joguinho aqui para um over 1,5, porque o Leverkusen tem muita qualidade nos contra-ataques. Na Turquia, Galatasaray e Adana Demirspor também um excelente jogo para gols. O Adana costuma ser um adversário duríssimo, muito cuidado para pensar nessa vitória do Galatasaray aqui. É muito provável que o Adana Demirspor dê trabalho para o time do Galatasaray. Gosto de pensar também no over 1,5, over 2,5. E por último, Kaiserslautern contra o Heidenheim, um time mais talvez pirotécnico, como eu gosto de usar esse termo, né, do Kaiserslautern. Adora ter um 2-2, um 3-3, um 4-4, um time muito valente. Perdeu um pouco a sua força para brigar lá em cima na tabela, mas ainda assim é uma excelente temporada. Visto que o Kaiserslautern ficou preso na terceira divisão durante anos, é uma equipe muito forte, muito tradicional na Alemanha, tem um estádio belíssimo, time que já foi campeão, se eu não me engano, da primeira divisão da Alemanha e que merece estar de volta à primeira divisão. Mas eu acho que nessa temporada não, né? É uma temporada de retorno à segunda divisão, eu acho que é uma temporada para se solidificar na segunda divisão, se preparar melhor para talvez tentar buscar essa vaga na primeira divisão nas próximas temporadas. Vamos falar um pouquinho agora sobre os extras. Deixa eu colocar esse boné aqui porque tá dando reflexo. Vamos começar aqui às 10 horas da manhã com Cremonese e Atalanta. A Atalanta dentro de casa não é um bom time, mas fora de casa é um excelente time. Gosto muito de pensar nesse empate anula da Atalanta. União Berlim com Stuttgart. Também gosto muito de pensar nesse empate anula do União Berlim ou num dupla chance. O União Berlim tá com uma cotação acima de 2 por aqui. Tá? O Stuttgart é um time muito fraco. É o lanterna da competição. Eu acho que o União Berlim não merecia ter essa cotação tão alta. Tá? Wolfsburg e Augsburg. Também é um jogo bom para ficar de olho em gols, mas eu traria também para o match odds. Lembrando que o Augsburg está subindo na tabela, hein? Parecia que o Augsburg ia cair e o time está subindo na tabela. Tem sido um visitante muito chato de se enfrentar. Não duvido que o Wolfsburg possa se complicar aqui. Brighton e Brentford, às 11 horas na Premier League, o jogaço. Porque acaba sendo dois times, vamos dizer assim, fora do Big Six, que mais dão assim uma atratividade para o campeonato. O Brighton com o De Zerbi jogando muito, muito bem e o Brentford também um excelente time. Vai pegar fogo. Acho que essa cotação do Brighton poderia estar um pouquinho mais alta, mas tudo bem. Acho que pode ser um jogo bom para correção de preço. Rangers contra o Dundee, esse é o Dundee fraco, eu acho que você pode ficar de olho até numa vitória no HT do Rangers aqui, provavelmente gols no HT e over 2,5 serão também boas opções. AZ Alkmaar contra o Heerenveen, não trouxe esse jogo para gols porque a defesa do Heerenveen é muito sólida, mas dá para ficar de olho talvez no empate anula do AZ Alkmaar.
Meio-dia e meia, o jogo do Maccabi Tel Aviv contra o Hapoel Katamun é um jogo muito importante para o Tel Aviv vencer e pontuar, porque os dois adversários diretos do Tel Aviv, que é o Haifa e o Beersheva, se enfrentam. Então nada melhor do que você vencer o seu jogo, mesmo sabendo que a distância para os dois já está bem alta, tá? Outro jogo interessante, o Legia Varsóvia contra o Rakov Czestochowa, lembra dele? A gente aprendeu a pronunciar ele por aqui, Rakov Czestochowa. Confronto entre o primeiro colocado e o segundo. Não vejo o Legia passando o Czestochowa na tabela, acho muito difícil, mas mesmo assim, se quiser sonhar, tem que vencer. Se você trabalha o campeonato polonês, pode ser um jogo interessante. Inter e Fiorentina, eu não trouxe a Inter aqui para trabalhar back ou para trabalhar a favor no empate anula, alguma coisa assim, porque eu acho que a temporada do italiano, ela praticamente já foi, né? Acho que o máximo aqui que a gente vai ter é disputa de Liga dos Campeões, porque o Napoli já meteu ali quase 20 pontos na frente da Lazio e vai ser muito difícil de pegar. Mas se você quiser trabalhar alguma coisa a favor da Inter, pode ser interessante. Estrela Vermelha, aqui é jogo para goleada do Estrela, muito provavelmente, tá? Na Suíça, o Young Boys pega o Servette, também é um jogo que pode caber aqui um empate anula pro lado do líder, lembrando que é líder contra vice-líder. Chelsea Aston Villa pode ser um jogo para pegar fogo aqui, jogo para gols, lembrando que o Chelsea se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões, time que vai provavelmente melhorar um pouquinho agora depois de tirar esse peso todo das costas. Cádiz e Sevilha, ou Cádiz e Sevilha, o Sevilha também está classificado ali na Europa League, vai enfrentar o Manchester United, mas precisa melhorar um pouquinho na Espanha, tá? A La Liga ainda está em 14º colocado, é um confronto de meio de tabela parelho, tá bom? Maccabi Haifa, como eu falei, e o Hapoel Beersheva, esse é um jogo praticamente que pode definir o campeonato. Se o Haifa vencer, muito dificilmente o Beersheva vai conseguir vencer o campeonato. Agora, se o Beersheva vencer essa partida, ele fica muito próximo, fica bem pau a pau aqui até o final. Então um jogo muito importante onde o Beersheva precisa da vitória. O Haifa pode até jogar por um empate aqui, tá? Depois nós temos na Holanda o NEC contra o PSV. O PSV não é um bom mandante, 5 vitórias em 13 jogos apenas, mas dependendo do live dá para trabalhar alguma coisa a favor do PSV. Na Argentina às 15h30 Boca Juniors contra o Barraca Central. Dá para buscar alguma coisa a favor do Boca, se tiver leitura. 15h45, dá para ficar de olho nessa vitória da Juventus contra o Verona. O Verona é um time muito fraco essa temporada. Como visitante não venceu nenhum jogo. A Juventus tem seus problemas ofensivos, mas eu acho que dá conta sim de vencer o Girona por aqui. O Al Hilal pega o Al Khalej. Não tem cotação, mas pode ser um jogo também para ficar de olho na vitória do Al Hilal. Primeiro jogo aqui da final, não sei se é jogo ida e volta, tá? Mas pelo visto sim, porque aqui o manda é do Caxias. Da final do Gauchão, 1,64 pro Grêmio. Acho que é jogo para ficar de olho nesse empate anula do Grêmio, mas muito cuidado porque o Caxias eliminou o Internacional, um time chato, tá? América Mineiro e Galo começam também as finais do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o time do Athletic Club e o América Mineiro despachou o Cruzeiro. Jogo difícil, não é à toa que a cotação do Galo é acima de 2. O América faz uma excelente temporada, tá? Não duvido que o América possa complicar a vida aqui do time do Galo. Às 16h30 também dá para ficar de olho nessa vitória do HT aqui do Sport contra o Santa Clara. O Santa Clara não faz uma boa temporada, é o lanterna da competição. Como visitante venceu apenas uma partida. E por último e não menos importante, o primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca, uma final que vem se repetindo ano após ano. O Flamengo pega o Fluminense. Não tem cotação aqui, mas deve ser um jogo bem parelho. Costuma o primeiro jogo ser bem truncado. O primeiro jogo tinha sido 0-0 até os 70, 80 minutos na final do ano passado. Aí o Léo Pereira cometeu uma besteira, o Fluminense fez 2 gols. E aí foi difícil para o Flamengo tirar a vantagem, o Fluminense foi campeão. Mas geralmente o primeiro jogo é bem truncado. O que a gente provavelmente vai ver por aqui é um Flamengo tendo a bola e o Fluminense saindo desde o seu campo defensivo construindo jogada. Se o Flamengo conseguir fazer uma boa marcação-pressão para roubar essa bola já no campo ofensivo, ele vai levar perigo e provavelmente vai conseguir marcar contra o Fluminense. O grande problema do Flamengo é a parte física, porque no segundo tempo o Flamengo não consegue replicar essa marcação forte e aí o Fluminense sobe o bloco e empurra o Flamengo para trás e massacra o Flamengo ali na saída de bola também, e o Fluminense geralmente consegue levar melhor no segundo tempo. Então costuma ser um primeiro tempo onde o Flamengo marca muito, rouba a bola, pressiona, consegue às vezes até achar o seu gol no erro do adversário, mas tem problemas no segundo tempo. Vamos ver como que o Vitor Pereira vai tentar corrigir isso. O Fluminense a gente já sabe como joga e, na minha opinião,
tá? Nos 2 jogos o Fluminense acaba sendo favorito pelo fato do Flamengo ainda não ter conseguido se organizar com o Vitor Pereira. Pode ser um jogo de ida mais truncado. Não vou dizer aqui que vai ser under 3,5. Se fosse para apostar em alguma coisa, apostaria em 2 gols. Mas acho que é um jogo mais para correção de preço, mais para match odds. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desculpa o áudio, não tá tão bom, mas é um problema técnico lá na roça. Inclusive, eu já vou aproveitar para já gravar o vídeo de domingo, como eu falei. E a gente se vê então nesse domingo. Daqui a pouco já tô gravando novamente aí para vocês. Tenham um excelente sábado. Faz o simples, não inventa moda, faz o arroz com feijão, porque é isso que funciona. Fica com Deus e até amanhã.